Olá, queridos irmãos e irmãs. Será que aquele cachorrinho bonitinho, aquele coelhinho, ou quem sabe um cavalo, ou uma vaca, um boi, será que esses animais têm uma alma ou um espírito, assim como nós, seres humanos? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender esse assunto. O que será que a Bíblia diz a respeito disso? Os animais, eles são como nós? Eles têm um espírito imortal? Vem comigo, vem para a minha lousa de explicações que nós vamos aprofundar nesse tema e vamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos lá? A pergunta completa da nossa leitora é a seguinte: eu sou apaixonada por bichinhos desde criança. E todos que têm bichinhos sabem que a nossa maior dor é quando eles morrem. Sempre me perguntei se os animais têm alma, se são como nós, mas nunca achei essa resposta na Bíblia. Você pode me ajudar a compreender essa questão? Muito obrigado, irmã. Uma pergunta muito interessante. Queria deixar também um recado para você. Você também pode deixar sua dúvida aqui nos nossos comentários e ela poderá virar um vídeo aqui no canal. Nossa meta é ousada, queremos gravar ao menos 1000 estudos bíblicos aqui para deixar à disposição dos irmãos para consulta, tá bom? Irmãos, nós vamos começar a responder essa dúvida dizendo o seguinte: em termos de conceito, nós iremos tratar aqui nesse estudo espírito e alma como a mesma coisa, ok? Ou seja, aquela parte imaterial, que é diferente do corpo e imortal de um ser. E por que isso? Porque nós temos uma diferença dentro da teologia entre dois grupos principais. Um primeiro grupo acredita que nós somos corpo, alma e espírito, isso falando de seres humanos, ok? Sendo espírito e alma coisas diferentes. E existe um segundo grupo que crê que nós somos corpo, alma ou espírito, sendo alma e espírito a mesma coisa, ok? Mas eu não vou tratar esse tema agora, pois ele é um pouquinho mais complexo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre corpo, alma e espírito, coloca aqui nos comentários. Presbítero, faz um vídeo aí pra gente sobre esse tema que eu gravo para vocês. Mas a título de curiosidade, ou de conceito, melhor dizendo, algumas vezes a Bíblia se refere, por exemplo, aos nossos sentimentos como alma. Por exemplo, lá no Salmo 13, versículo 2. Em outras vezes, a Bíblia usa alma para nos falar do nosso ser espiritual, como lá em Ezequiel 18, versículo 4. Então, queridos, a título de conceito, vamos tratar aqui, não vamos entrar nesse debate agora, alma e espírito, com relação aos animais, nós vamos avaliar sendo a mesma coisa, ou seja, uma parte imaterial. Será que Deus fez então os animais com essa parte imaterial, ou seja, um espírito, uma alma imortal, assim como nós seres humanos temos? Vamos então começar analisando o texto bíblico, Gênesis 1, 24, que diz o seguinte: disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. Eu queria que você guardasse essa parte do texto que nós vamos usar daqui a pouquinho. Conforme a sua espécie. Foi assim que Deus criou os animais. Agora vamos fazer uma comparação com a criação do homem. Gênesis 2, 7. Aliás, queridos irmãos, você já percebeu que em Gênesis 1 cita uma criação do homem e depois em Gênesis 2 cita novamente? Será que são duas criações? Vou deixar um vídeo aqui na descrição para você ver depois. Eu analiso e explico essa questão de duas criações, tá bom? Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Observe então aqui alma vivente. Agora vamos fazer um comparativo. Existe uma diferença visível. Animais foram criados conforme a sua espécie. Homens e mulheres, porém, segundo a imagem, conforme a semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1, 26. Aliás, eu já fiz vídeo explicando o que é a imagem e semelhança de Deus. Vou deixar também aqui na descrição, mas você vê depois, tá bom? Depois que terminar esse estudo. E também o homem, como nós vimos no verso anterior que lemos, ele foi feito alma vivente, conforme está lá em Gênesis 2, 7. Alma vivente. Então, nós temos uma diferença significativa entre essas duas criações. Beleza.
Dito isso, agora nós precisamos analisar o que significa essa frase conforme a sua espécie lá na criação dos animais. Será que ela pode significar que eles têm uma alma? Observe, queridos, os animais, eles possuem algo que nós chamamos de instinto, ok? E não uma alma, e não um espírito. O instinto foi criado por Deus e foi dado a eles, esse instinto, quando os criou segundo as suas espécies. Mas, presbítero, o que é esse instinto animal? O instinto, ele é aquele impulso espontâneo, independente de reflexão. Ou seja, os animais, eles não precisam pensar para agirem da forma como eles agem. Eles agem daquela forma, por exemplo, um mosquito. Ele age como um mosquito porque ele tem escrito dentro dele um instinto para ele agir daquela forma. Um cachorro age como um cachorro porque ele tem um instinto que o faz, que o motiva, que o impulsiona a realizar aquilo independente de uma reflexão, ou seja, de um pensamento lógico, de um pensamento bem pensado e refletido sobre uma determinada questão. Ele simplesmente age. Então, quando nós analisamos a criação dos animais, observamos que Deus escreveu dentro deles leis naturais que cada espécie iria seguir. É por isso que diz lá na criação dos animais que eles foram criados segundo a sua espécie, ou segundo cada tipo. Cada animal é de um tipo, é de uma forma. É por isso que cada espécie de animal age de uma forma. Algumas, por exemplo, são selvagens. Elas têm ali um comportamento mais agressivo, enquanto outras se deixam domesticar. Cada espécie age segundo essas características que Deus deu a cada uma delas. O instinto, então, ele é o fôlego de vida do animal. Queridos, é importante pensar o seguinte, observe comigo, cachorro, barata, mosquito, serpente, peixe, escorpião, formiga, etc. Temos centenas, milhares de espécies de animais. Cada um tem um instinto diferente. Eles não têm um espírito imortal como nós, mas sim um instinto. Você já imaginou, por exemplo, um pernilongo tendo uma alma, um espírito? Ou uma barata, por exemplo? Certo que não. Então nós observamos que a Bíblia parece nos indicar esse ponto. Mas tem uma questão interessante. Como explicar as emoções de algumas espécies de animais e até mesmo uma inteligência muito interessante de várias dessas espécies? Isso não indicaria que eles têm uma alma, assim como nós temos? Bem interessante essa questão e eu vou explicar para você. Mas antes, um recado rápido. Queridos, aqui no primeiro comentário eu deixei uma aula do meu curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, tá bom? As vagas estão abertas. Assiste lá assim que você puder, se você gostar de estudo bíblico, tá bom? Como explicar as emoções dos animais? Não podemos negar, queridos, que existe certo nível de emoções e inteligências dentro do ser de cada animal. Olha esse texto de Isaías que interessante. Isaías 1:3, apenas a parte A do comecinho. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Será que o fato dos animais terem essa inteligência, essa possibilidade de conhecer, de reconhecer, por exemplo, o ser humano, seria um indicativo de que eles têm alma? Não, queridos. O mais provável é que dentro desse instinto dos animais, que eu já expliquei, exista essa capacidade, especialmente em espécies de animais domésticos que têm uma predisposição para ter ali uma interação mais profunda com a espécie humana, uma capacidade que permite que eles interajam com o mundo à sua volta, especialmente com os seres humanos. Não temos aqui, a meu ver, nenhum indicativo de que eles tenham uma alma, um espírito, que eles precisem de um espírito para serem inteligentes e terem algumas emoções. E aí, nós temos ainda o famoso texto de Eclesiastes 3:19, que alguns utilizam aí para dizer que os animais têm uma alma, um espírito, um ser imaterial como nós. Vejamos esse texto. Porque o que sucede aos filhos dos homens,
ou seja, aos seres humanos, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então, o que o pessoal geralmente pega, irmãos? Esse trecho, mesmo fôlego de vida. E dizem o seguinte, esse texto aqui, Salomão está explicando que os animais têm o mesmo fôlego, ou seja, eles têm a mesma alma, o espírito, assim como o ser humano tem. Mas, irmãos, analisando esse texto e o seu contexto, observamos que quando o autor fala de fôlego de vida, não está falando de alma, espírito, mas do corpo e da morte, como algo que atinge tanto os homens como os animais. Por quê? Porque quando eles morrem, eles voltam ao pó de forma semelhante. Então, quando você observa um animal morrer, ele também fica ali inanimado, ele para de se mexer, o seu corpo se decompõe. E quando a gente observa a morte de um ser humano, acontece algo parecido. Ele também para de se mexer, para de interagir com o mundo e o seu corpo também vai apodrecer ali, vai se corromper, porque ele vai voltar ao pó. E mais, logo mais à frente, aí sim, Salomão fala sobre alma e espírito. Mas agora dos homens, e de uma forma detalhada e esclarecida. Observe Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era. E o espírito, observe bem aqui, volte a Deus que o deu. Observe que não fala nada semelhante com relação a animais. A Bíblia em nenhum momento fala que animais voltam seu pó à terra e eles têm um espírito que volta até Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte para você. A ideia de que os animais têm uma alma ou um espírito geralmente vem do apego que nós temos aos bichinhos de estimação, ok? Um amor muito grande. Eu tenho também bichinhos de estimação e a gente tem de fato esse apego. Mas nós não pensamos geralmente, por exemplo, em uma barata tendo alma, em um mosquito. Imaginei o mosquito da dengue tendo uma alma, ou uma formiga, ou uma cobra, uma serpente. Será que ela tem uma alma? Um bigato, né? Aquele bichinho, será que ele tem uma alma também? Observe bem, a gente fica muito preso à questão dos bichinhos de estimação, mas se um animal tem alma, todos deveriam ter também. Por isso, nós devemos basear as nossas convicções na Bíblia, queridos. E a Bíblia, a meu ver, posso até mudar de ideia, né, se alguém me convencer a isso, mas agora, nesse momento, a Bíblia não parece indicar, a meu ver, animais tendo espírito e alma, ou seja, uma parte imaterial que é imortal, assim como nós temos, mas sim o que nós chamamos de instinto, conforme a sua espécie. E aí tem uma dúvida, se vocês quiserem, posso até fazer vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Vai ter animal no céu? Então, já que os animais não têm alma, então não vai ter animal no céu? Como que vai funcionar isso? Posso até explicar isso para você se os irmãos quiserem, tá bom? Mas aí vai ser assunto para um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Vou deixar para você aqui mais um vídeo para você assistir e também uma playlist. Irmãos, você pode colocar uma playlist aí, né, de 10, 15, 20 vídeos e ir ouvindo alguns para o seu crescimento. Você vai ter ali 15, 20, 30 minutos de estudo e o tempo vai passar e você não vai nem perceber. E claro, você vai crescer muito no conhecimento do Senhor, tá bom? Aproveite essas oportunidades de estudar a palavra. Se não se inscreveu ainda, faça isso agora. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.